Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio Invest com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim! Então hoje dia 20 de 8 aqui de 2020 às 11h40 da manhã estamos começando aqui mais uma análise de Bitcoin e Ethereum, e não poderia deixar de se agradecer agora que somos 2.135 inscritos no canal. Estamos crescendo que nem um foguete. Muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo, ativando as notificações, deixando o seu like aí também, a sua opinião que é muito importante. Então, primeiro de tudo, como sempre, se inscreve nos grupos do Telegram, abaixa aqui um pouquinho agora, deixa o seu like e já aperta lá para poder ver a inscrição. Lá tem todos os grupos lá. Tem um grupo do Telegram do MakerDAO e tem um grupo do Telegram do Kai Invest. Então é lá que você vai poder trocar ideia comigo e com outros players do mercado. Avisar vocês também aqui que a partir de segunda-feira vamos estar abrindo a quarta turma de Yield Hackers, né? Aí, então, se você tem interesse de participar dessa turma, é pelo grupo do Telegram que você tem que entrar e não, garantir a sua vaga a partir de segunda-feira. Vão abrir as inscrições, beleza? Tamo junto? Então é nóis. Então, galera, é o seguinte. Exatamente aqui a gente tem muita coisa para falar hoje aqui, um pouquinho de coisa, né? Nem tanta coisa, mas a gente vai falar. A gente sabe, vocês sabem que a gente fala muita coisa todo dia. Então é bem interessante aqui a gente vê aqui que o número de visualizações aqui tem crescido bastante, né, galera? E eu agradeço muito a todos vocês aí. Realmente 680 aqui, chegamos a quase 900 visualizações. Então, o número de likes também tem crescido muito e isso me dá muita vontade de querer criar conteúdo cada vez mais para vocês aqui. Então, muito obrigado, pessoal. Sem palavras aí para agradecer o que vocês estão fazendo aí. Vocês estão realmente engajados aqui no canal. Então, é isso que eu agradeço. E a gente tenta trazer conteúdo e conteúdo de qualidade, né? Então, aqui foi mais um artigo que eu escrevi ontem, ó, quase no final da noite já, 11 horas da noite eu entreguei o artigo aqui. E aí é falando sobre empréstimos descentralizados. Então você aí que quer entender um pouco mais da diferença entre DeFi e CeFi, né, das finanças descentralizadas para as finanças centralizadas, né? Então é bem interessante você entender que existe uma diferença entre esses mercados e você que está iniciando, né, aqui no mundo de DeFi. Então eu crio aqui artigos no blog aqui do Medium do MakerDAO BR. E aí você tem acesso aqui a ler de graça, né, galera? Você só precisa ler aqui. E a única coisa que eu peço para vocês é para vocês fortalecer aqui na mãozinha aqui, ó. Passou aqui no blog, fortalece aqui na mãozinha. Deixa seu comentário aqui se você tiver interesse, se você gostou do conteúdo, se você acha interessante. Então aqui eu falo um pouco sobre o Compound, falo um pouco sobre o Wave. Então um artigozinho que você vai se interessar de ler aí e ajudar também aí o canal a crescer cada vez mais, né? De graça, você clica aqui na mãozinha e ajuda o canal a crescer. E aí a gente já tem um outro artigo aqui que na realidade já tinha lançado alguns dias atrás, e eu vou agradecer aqui nesse vídeo aqui a presença de vocês nesse conteúdo, porque aqui foram 158 mãozinhas aqui. Então, meu irmão, muito obrigado aí, vocês realmente fortalecem aqui a ajuda aqui do canal. Então eu tenho um outro artigo aqui também falando. Então você vai ter os links aqui na descrição, você vai poder acessar lá e ficar por dentro também do blog do MakerDAO BR. Você pode se inscrever, ativar notificações aqui também, fazer o que você quiser. E aí a gente vem falar aqui um pouco sobre DeFi, né? A gente está entrando aqui na era das finanças descentralizadas, onde a gente tem acesso à questão de governança descentralizada, né? Isso é uma das coisas fundamentais aí que estão acontecendo nesse processo de evolução, onde a gente está entrando aqui, segundo o Decrypt, aqui, a era da Cyberpunk Governance, né? Que é a era da governança dos cyberpunks, né? Onde a gente tem acesso a total liberdade de poder participar do sistema que a gente quer e aí você poder votar também em coisas que são primordiais para que os protocolos funcionem. Então o DeFi está dando essa oportunidade para a gente, né? E semanalmente a gente pode votar, às vezes meio que semanalmente, toda semana tem alguma coisa para você votar aí em alguns dos protocolos, inclusive, por exemplo, protocolos como a Kyber Network, né, uma corretora descentralizada fantástica. A gente tem essa capacidade de conseguir votar também. Então é bem interessante vocês entenderem aqui o volume desse tipo de coisa, né? Ele fala aqui na matéria aqui algumas coisas interessantes sobre um painel que vai ter aí, né? Algumas pessoas vão se apresentar. E é bem interessante vocês entenderem também esse conceito de governança descentralizada, né, galera? Onde você que tem um token de um protocolo, por exemplo, Maker, se você tiver o token MKR na sua carteira, você pode chegar lá no protocolo lá de governança descentralizada do Maker e votar, por exemplo, no que vai ser adicionado como colateral. Então imagina que se
se eles vão listar lá alguns colaterais e você vai poder votar na moeda que você quer, né, no token que você quer adicionar como colateral para você poder criar DAI a partir de um empréstimo deste token, né? Então é bem interessante. É, é muito, muito interessante a gente entender como funcionam esses sistemas de governança descentralizados e aí se você conseguir entender hoje, pode ser que você se beneficie, né? Porque, por exemplo, dentro do Maker, a gente tem a questão de você estar dentro de praticamente um banco central, né? Porque você consegue emitir a moeda e controlar a taxa de juros, né? Você controla a emissão da moeda e controla a taxa de juros através do token maker lá, quem faz as decisões, né? Então é bem interessante você entender esses conceitos básicos aí, né? Esse fundamento de base aí, essa questão de base mesmo da economia, para você poder participar. Então a gente vem aqui para uma noticiazinha da China, né? De vez em quando a gente traz aqui notícias da China. É um videozinho aqui dessa Maria Chen, que ela estava falando aqui sobre a China tá avançando exatamente muito forte no seu quesito da moeda digital, né? Então alguns estados lá, os estados mais menores lá, na realidade, né, os estados menores lá na China, já começaram a testar, fazer testes da moeda digital da China, né? Uma coisa que é interessante é que as pessoas não vão mais precisar de bancos para fazerem a custódia do seu dinheiro. Elas vão poder fazer dentro do próprio aplicativo aí e teoricamente com segurança também, né? Então, vamos ficar ligado aí, pessoal. A China está avançando muito nesse sentido aí. Então, você que está aqui no canal, você está enxergando isso aqui meio que diariamente, né? Porque ontem eu falei da China, hoje nós estamos falando da China de novo. Então, você perdeu o vídeo de ontem, o vídeo de ontem estava completíssimo. Você tem que voltar lá e assistir. Então, é bem interessante. Então, realmente, a China está puxando mesmo todos os limites da tecnologia para poder lançar mais rápido do que qualquer outro país o seu próprio CBDC, que é a sua moeda digital do Banco Central chinês, né? Então, vamos ver como é que isso vai se desenrolar, mas eu acredito que eles vão estar querendo fazer esse procedimento aí cada vez mais rápido, né? E aí a gente vem aqui para analisa, um Dune Analytics, né, que é exatamente um agregador de informações aqui on-chain. Então, como você tem dados sendo criados a cada momento, né, a cada bloco minerado que você tem dentro da blockchain, você tem novos dados que vão sendo implementados. E a partir desses dados que são implementados, e quais são esses dados, cara? São as transações que foram feitas, os swaps que foram feitos, quem enviou o que para quem, qual endereço enviou para qual. Então, esses tipos de informações, elas são informações consideradas que a gente chama, né, na realidade, de on-chain. Né? E on-chain significa na cadeia de blocos. Né? Então, assim, exatamente você tem que entender que agregadores de informações como o Dune Analytics, eles fazem um belo trabalho aqui dentro do âmbito de DeFi. Então, se você quiser estatísticas aí, por exemplo, sobre o Loopring, a OneInt, os preços de gas, né, o BTC no Ethereum, né, o Bitcoin tokenizado dentro da blockchain do Ethereum, o número de usuários sobre o tempo, né, e aqui eu tenho alguns que eu separei aqui para mostrar para vocês. Então, estou em vários indicadores aqui, DEX Metrics, né, que são as métricas das corretoras descentralizadas, né? Então é interessante você ter acesso a essas informações e você poder fazer a sua própria pesquisa, tá ligado? DYOR, né? Do your own research. Então você tem que fazer a sua própria pesquisa para você poder participar de um ambiente mais salutar, né? Mais saudável. Então vamos dizer assim, se você não tem as informações, às vezes você fica perdido no espaço. Então aqui a gente tem informações, por exemplo, sobre os gas, né, que a gente paga. E aqui ele tem um agregador bem interessante, que é esse primeiro gráfico aqui, ó, que ele já mostra para você aqui algumas métricas aqui de quanto é que está custando mais ou menos a gas. Eu sei que tem o If Gas Station, mas você pode verificar por aqui também. Então imagina que aqui no momento aqui você está pagando 8,16 dólares aqui para poder fazer um depósito no compound ou então um saque. Você faz aqui um trade na Uniswap por em média 5,47, você 5,47 dólares, né? Você faz também uma transferência de um token ERC20 por 1,78, tendo em vista que a gas está com 105 de GUI, né? Aqui agora na média. Então, transferir Ethereum é sempre a taxa mais barata, que a gente tem a parte mais fácil de ser feita on-chain, né, com o menor uso computacional da rede, vamos dizer assim. E aí a gente tem essa taxa de 0,91 cents. Né? Então é interessante você ver aqui analisar
cada protocolo também você pode ver, tem algumas métricas mais interessantes aqui, e aí você pode dar sequência, né? Então aqui a gente tem DeFi Users over the time, né? O número de usuários de DeFi perante o tempo, né? Sobre o tempo. Então é bem interessante a gente estar de olho aqui nesses patamares aqui, entender, né? Como é que foi aqui mais ou menos esse crescimento aqui e como é que está sendo esse crescimento de usuários dentro da blockchain, dentro dos protocolos de DeFi, literalmente, né? Então, é bem interessante a gente ver aqui, um agregado de todos aqui já passam de 266 mil usuários dentro da blockchain, né? Endereços que interagiram aí com os protocolos DeFi, né? Então, a gente tem aqui separado também somente da Uniswap, chegando aqui a 81 mil pessoas, né, usuários. Aqui a gente tem da Kyber chegando a 98 mil usuários aqui, então é bem interessante vocês verem aqui as estatísticas on-chain, né? E aí, de cada protocolo, inclusive do Maker tem aqui também, então de YDX, do Wave, do Compound, tem dos principais, entendeu? Então, informações como essas são primordiais para que você fundamente o seu investimento, né, galera? Por exemplo, aqui a gente tem o tanto de atividade dentro do Rain VM, né? A Rain Virtual Machine. E essa Rain Virtual Machine, para quem não sabe, é a porta que faz a entrada e saída de Bitcoin tokenizado de forma descentralizada dentro da blockchain do Ethereum. Então imagina que se você tem um Bitcoin, você manda Bitcoin para o contrato inteligente da Rain e aí você vai conseguir gerar o Rain BTC. Então é 1 para 1, Rain Bitcoin, um Rain BTC. E aí você tem aqui as métricas também aqui dos dias, né? E você pode acompanhar como é que está sendo a evolução aqui e pode ver que a partir desses últimos momentos aqui a gente tem dias que superaram aqui a casa dos 4.300 bitcoins sendo tokenizados. E a gente está falando de 4.300 bitcoin, galera, que estão na casa ali dos 11 mil a 12 mil dólares cada um. Então é bem interessante a gente estar de olho e entendendo aqui essas métricas on-chain que são muito importantes. Uma das finais aqui que eu queria trazer para vocês poderem ter acesso a esse tipo de informação também e analisar por si só, né? Você não ficar dependendo de ninguém para poder trazer essa informação para você. Você entra no site aqui do Duny Analytics, se cadastra de graça, você não precisa pagar nada, zero, não paga nada. E aí você vem aqui e simplesmente faz a sua análise, né? Então, assim, nos últimos 24 horas, 370 milhões de dólares negociados aqui dentro das corretoras descentralizadas. Ah, é muito pouco comparado com a Binance, comparado com não sei o que, certo? Mas o crescimento tem sido exponencial. Então, a partir do momento que a gente tem uma estabilidade nesse sistema das gas também aí, para poder baratear um pouco, fazer um pouco mais simples esse sistema funcionar, e aí a gente pode ser que consiga alcançar aqui novos patamares de escalabilidade, e esses patamares aqui sejam irrisórios, né? Então, vocês têm que entender que a tecnologia demanda de tempo para poder ela alcançar a sua maturidade. E aí, a gente tem um volume aqui nos últimos 7 dias de nada mais nada menos do que 2,6 bilhão de dólares aqui praticamente. A gente tem um volume nos últimos 7 dias, um crescimento do trade ali nos últimos 7 dias de Nasdaq de 14%. Então, que mercado é esse que cresce 14% nos últimos 7 dias? Me diga aí, meu amigo. A gente sabe que é difícil, entendeu? Então, 53% aqui das transações que são realizadas aí nas corretoras descentralizadas são praticamente do Uniswap. Isso aqui eu mostrei também no vídeo de ontem, eu acho, esse gráfico, só que aqui está mais completo porque você consegue ver um a um, né? Então você consegue ver o Curve, o Zero X, o Balancer, a Kyber, você consegue ver a Synthetics, o Bangkok, consegue ver todos aqui que tem listados aqui. Então é interessante você ter acesso a esse tipo de informação, pessoal, com as métricas mais diversas possíveis que você pode imaginar, para que vocês tenham acesso e façam as suas próprias pesquisas, né? Não dependam de ninguém, que isso é o principal. A nossa ideia aqui é que você consiga fazer a sua ideia, né? Você consiga formatar a sua tese de investimento e fundamentar ela também. E é aqui em agregadores como esse, como o Glassnode, que eu já mostrei também aqui no canal, como vários outros. Esse aqui eu também já tinha mostrado no canal, mas realmente eu achei que estava precisando de um pouco mais de pimenta nele aqui. Então tem vários outros aqui, indicadores que você pode acompanhar, todos de graça. Eles estão sempre adicionando novos indicadores. Você tem aqui algumas coisas interessantes para você acompanhar também, indicadores da blockchain do Ethereum. Então é de graça.
Você só não usa se você não quiser. E é isso aí. Então a gente vem aqui pro gráfico, olha pro gráfico, a gente vem aqui pro nosso pro nosso CoinGecko fazer aquele refresh live aqui especial com você. Mas se você gostou aqui dessas informações hoje preciosas, de onde você conseguir extrair dados de maneira real, né, de maneira on-chain, de maneira verídica, né, de que você pode confiar e fazer a sua própria audição, você simplesmente entra aqui, abaixa um pouquinho, ativa as notificações, se inscreve no canal e também fortalece o like aí com a sua opinião, beleza? Tamo junto, é nóis. Então a gente vem ver aqui o mercado aqui total de todas as criptomoedas com cerca de 379,8 bilhões de dólares aqui. O mercado está crescendo exponencialmente. Então são 80 bilhões de dólares aqui negociados nas últimas 24 horas. A gente tem 57,5% de dominância para o Bitcoin desse market cap. Então a gente chega aqui com o Ethereum a 12,2% e o Gwei chegando a incríveis 116 pontos. Então está sendo a nova normal, né? O novo normal é essa casa dos 100 pontos aí, infelizmente, e a gente tem que ficar acompanhando. Então, olha, 11.834 dólares é o valor agora do Bitcoin original. Então a gente está aqui vendo como é que anda a movimentação. São de 218 bilhões de dólares, o mercado ainda é muito pequeno. A gente espera que um dia esse mercado chegue a 5 tri. Então, olha o prêmio que você tem hoje, né? Se esse mercado vai a 5 tri, você faz algumas vezes ainda em cima do seu capital. Coisa que quando ele tiver em 5 tri, para você fazer esse número de vezes, vai ser muito complicado, meu amigo. Então, simplesmente a gente tem aqui, ó, 414 dólares aqui, uma barbada para o Ethereum. A gente tem 46 bilhões de dólares negociados dentro do Ethereum, mas é importante vocês saberem também que hoje o dólar deu uma pancada, né? Não separei aqui a página do dólar, mas o dólar deu uma pancada aí no mercado e realmente estava bem interessante. Então vou vir aqui para o gráfico do Bitcoin. Antes da gente mostrar ele aqui, eu vou só tirar o zoom aqui para a gente ver o dólar. O dólar 5,64. 5,64, galera. 5,64. Então tome cuidado aí. Tome cuidado com a brincadeira de ficar em reais, né? Você ficou em reais aí, você pode entrar para aquele negócio mais escroto, né? Você pode entrar pro cano. Então, simplesmente, a gente vem aqui pro Bitcoin, pro gráfico de hoje, né? O gráfico aqui diário, né? A gente sempre começa com esse zoom tirado, né? Esse fora, você tira aqui o zoom para você enxergar os movimentos que eles demandam mais de tempo para que aconteça. Então o movimento que está acontecendo agora é bem interessante, porque a gente teve esse pump aqui, né? E agora a gente está lá analisando aqui numa espécie de triângulo ascendente, né? A gente pegando aqui as nossas bases aqui do nosso triângulo, a gente está testando agora o nosso fractal de 21 períodos, que hoje está na casa dos 11.670 dólares. Então a gente tem exatamente um ponto de suporte aí bem definido, onde ele está conseguindo achar até o momento aqui esse suporte. Então a gente tem que ver que no gráfico diário o que importa são os fechamentos dos candles, ou seja, às 9 da noite do horário aqui de Brasília, e a gente segue acompanhando. Então, no momento, muita gente se desespera porque ele estava lá na casa dos 12.400, 12.500, quase ali, e ali acabou que ele caiu, voltando a testar a casa aqui dos 11.600 dólares, né, no dia de ontem. Então vamos ver como é que vai ser hoje aí. Tá bem interessante essa movimentação do mercado aí. O mercado com alguns dias de consolidação. A gente viu que da última vez a gente demorou mais de 80 dias aqui embaixo, nessa região aqui de baixo. A gente demorou mais de 80 dias. No momento a gente tem 24 dias de lateralização em regiões muito importantes. Por quê? Porque são regiões de topos anteriores, né? Então a gente tá falando aqui de regiões aqui que a gente não tradeava há bastante tempo, né? A gente está vindo aqui agora testar esses topos aqui anteriores aqui dessas regiões. Então a gente vai ver que a gente encontrou um pouco de resistência nessa região, porque tinha muita gente que comprou aqui nessa casa e o cara, pô, comprei a 14 mil, tá 11 mil, 12 mil, eu vou vender. Por quê? Porque eu não quero mais. Não quero aguentar essa dor. Entendeu? O cara comprou aqui, ó, no topo do topo. Às vezes o cara compra num canto que não tem nem preço marcado no gráfico. Às vezes o cara comprou bem aqui, ó, 14 mil e caralhada aqui, porque em alguma corretora tava vendendo desse preço, e aí o cara comprou, acha que tava fazendo a barbada, e agora vai para 50 mil. Pô, entrou na pomba, né? E aí simplesmente, foi mal aí, né? E aí simplesmente ele vem aqui pro sistema aqui, e aí a gente continua lateralizando aqui dentro desse nosso triângulo ascendente. Então vamos ver como é que vai se comportar, né? A gente vai vir fazer um teste aqui dessa região aqui embaixo, quem sabe, aqui na casa dos 11.100, 11.200, e aí seria bem interessante a gente segurar esse suporte aqui, tendo em vista que a gente já teve algumas marcações aqui, umas duas marcações nessa nossa linha, então por isso a gente consegue marcar uma linha, né? E aí
a gente tem que ver como é que ele vai se comportar, né? Então tá bem interessante aí, vamos partir pro Ethereum. O Ethereum rapidinho aqui. A gente tem toda a movimentação do Ethereum aqui, pera aí, deixa eu carregar ela aqui. Deixa eu carregar ela aqui. Tá aqui mais ou menos toda a movimentação do Ethereum aqui no gráfico diário. E a gente vem aqui para os dias de hoje, né? Então é bem importante vocês verem que o Ethereum ele está fazendo aqui um movimento de relaxamento depois desse pump aqui, onde ele rompeu triângulo ascendente aqui. Aliás, triângulo ascendente não, perdão, a fâmula. Né? Ele rompeu essa fâmula aqui, está testando o suporte aqui no fractal 21 períodos, que hoje está na casa dos $400. E exatamente está conseguindo aguentar a pancada. Se vai aguentar a pancada, não sabemos. Estamos preparados para ambos os cenários. Mas o que acontece? A gente tem uma questão aqui o fractal de 50 períodos está lá embaixo, na casa dos $317. Então seria interessante que o preço dessa consolidada mesmo aqui em cima, para que esse fractal também chegasse se aproximando aqui dessa região, né? Mas ainda assim estamos muito bullish aqui para perder a tendência de alta aqui de curto prazo. No Ethereum ele tem que perder aqui a casa dos $361. Então vamos ficar ligado, tá bem interessante aí. A gente ainda tem um mercado de alta em pleno vapor, mas a gente, assim, em pleno vapor no sentido de que aqui no momento quem pegou, né, meu brother? Não sei se vocês pegaram aí, mas alguém pegou, né? Então se teve alguém que pegou, o cara já vai com 370% aqui. Se isso não for bull market, não sei o que, pode ser, mas pode ser que a gente caia aqui. A gente ainda não está longe do topo ainda, entendeu? Mas a minha ideia é que eu acho que a gente está indo buscar esse topo aqui. Quem sabe a gente supera essa porra aqui, entendeu? Então a minha ideia é essa. E aí, com isso, galera, agradecer aqui a todos vocês, a paciência de todos vocês aí. Um videozinho um pouco mais normal hoje aí, 20 minutos. Então tamo junto. Obrigado aí a todos vocês que estão se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando o seu like aí, também a sua opinião, que é muito importante aqui pra gente seguir junto. Segue as nossas redes sociais. Aqui tem algumas delas, mas você pode achar as outras aqui na descrição. E aí você consegue interpretar e tentar tirar suas dúvidas também. Então entra nos grupos do Telegram. Semana que vem vamos ter as inscrições abertas aí para a quarta turma de Yield Hacking. Então fica ligado. Só tem inovação, só tem novidade. É nóis, DeFi na cabeça. Um abraço, tamo junto e valeu.